Pastor Davi está um pouco querendo ficar resfriado. A garganta está começando a querer arder um pouquinho, mas é assim mesmo. Vamos lá. Juízes 13, a gente vai ler apenas 3 versículos, ou melhor, 4 versículos, dos versículos 2 até o 5. E em seguida, Juízes 16, do 21 ao 30. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na sua cabeça, na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o seu nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Pulamos um pouquinho lá para Juízes 16. Juízes 16 vai contar, a história de Sansão e Dalila. Com certeza é uma história muito conhecida. Não sei, mas acho que o pastor Renan, o pastor Fábio, alguém abordou o assunto de Sansão semanas atrás. Mas enfim, no versículo 21, ele começa falando assim: os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza, prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Então os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a seu deus Dagom e para festejar, comemorando: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo o viu, louvou o seu Deus: o nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com um coração cheio de alegria gritavam: tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo, todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais, sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo na mão direita numa coluna e a esquerda na outra, e disse: que eu morra com os filisteus. Então ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Tua palavra foi lida, Pai, e agora, Senhor, em nome de Jesus, eu venho te pedir: me usa, Senhor, aqui nesse altar, Senhor, como instrumento vivo, Senhor, ó Deus, para falar, para tocar, Senhor, nas vidas dos Teus filhos que estão aqui nessa noite. Que não seja eu, mas que seja o Senhor a falar ao Teu povo, a Tua igreja aqui neste lugar, Pai. No nome de Jesus nós repreendemos, ó Deus, toda a distração, toda a divagação de mente neste lugar, Pai. Toda mente seja cativa agora, Pai, ao Teu senhorio, e é no nome de Jesus que a gente ora. Amém e glória a Deus. A gente colocou um tema nessa mensagem,
para crescer, vai precisar morrer. Vou repetir, o tema da mensagem dessa noite é: para você crescer, você vai precisar morrer. E aí, pegando até um gancho desse quase penúltimo, nem lembro, versículo 30, onde Sansão fala: morra eu com os filisteus. A gente tem que falar como igreja do Senhor, como ser humano, como pessoa, que nós estamos na terra, nós estamos nesse mundo, e a nossa perspectiva de vida é que a gente cresça, que a gente amadureça, que a gente evolua, cresça como homem, cresça como marido, cresça como esposa, cresça como filhos, cresça como empregado ou até mesmo como patrão. Enfim, nós precisamos, e nossa expectativa, a nossa perspectiva é que a cada dia nós venhamos estar crescendo. Só que muitas vezes, para crescer, nós precisamos matar algumas coisas dentro de nós mesmos. Nós precisamos fazer morrer muitas vezes nossas próprias vontades para que a gente cresça. Aproveitando também o texto que o Evangelho de João 12, 24 diz que, na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, ele dá muito fruto. Ao explicar Jesus, ao explicar a importância da sua morte, Jesus ele usa essa ideia, usa essa parábola ou essa metáfora, que se o grão de trigo, se não morrer, ele fica só. Então há uma necessidade que se o grão de trigo morra, ele vai dar muito fruto. E tem muitas coisas na nossa vida, e você há de convir comigo, dentro de nós, na minha vida, na sua vida, que a gente precisa abrir mão, que a gente precisa matar, que a gente precisa fazer morrer, muitas vezes, alguns desejos, algumas vontades, para que a gente possa crescer, para que a gente possa multiplicar. Por exemplo, se o orgulho não morrer, não nasce o perdão. Se a inveja não morrer, não nasce a cooperação. Se o ódio não morrer, não nasce o amor. E nós vivemos em relacionamentos. Nós vivemos em relacionamentos na nossa própria casa, marido, mulher, filhos, irmãos na igreja. Nós vivemos em relacionamentos e isso é muito bom, isso é cheio de vida. Um relacionamento saudável, ele é cheio de vida. E isso é muito importante para as nossas vidas. Mas quem disse que é sempre tão fácil assim viver em relacionamentos? Muitas vezes temos que abrir mão das nossas vontades, muitas vezes temos que abrir mãos daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente quer, dos nossos desejos, em prol do próximo, em prol do outro. Amém? E Sansão, pessoal, como a gente leu lá no capítulo 13, Sansão ele nasceu para um propósito. Sansão ele nasceu para realizar um propósito. E assim como Sansão nasceu para um propósito de vida, você também nasceu para um propósito de vida. E eu quero liberar, já começando nessa mensagem, essa introdução de mensagem aqui, que você que está aqui nessa noite, você também nasceu, você também está aqui porque você tem um propósito de vida. Deus tem um propósito de vida para você, para a sua casa e também para a sua família. Você não nasceu por acaso e você não está aqui por acaso. Amém? Você nasceu assim como Sansão, para cumprir um propósito de Deus na sua vida. E o propósito de Deus na vida de Sansão, na verdade, era, naquele tempo, libertar Israel das garras, das mãos dos filisteus. E como o texto lá no capítulo 13, ele vai começar a falar que Sansão, ele foi consagrado ao Senhor desde o ventre da sua mãe. Sansão ele foi consagrado e ele era chamado de Nazireu de Deus. E o Nazireu de Deus, na verdade, é exatamente essa expressão de alguém que foi consagrado, alguém que foi separado durante toda a sua vida para cumprir um propósito
eterno de Deus. E nazireu de Deus, todo mundo já deve ter ouvido falar, nada mais é do que tem 3 pré-requisitos básicos para ser um nazireu de Deus. Primeiro ponto, que ele não deveria raspar jamais a sua cabeça. Segundo, ele não deveria beber bebida forte, nem vinho. Outro ponto, não poderia chegar perto, nem tocar em animais impuros, ou em qualquer outra coisa impuro. Não poderia tocar em cadáver. Isso eram características de alguém que era um nazireu de Deus. E assim como Sansão foi consagrado ao Senhor, eu acredito que nós aqui, você aqui nessa plateia, você também foi consagrado ao Senhor. Você também tem um propósito a cumprir na sua vida, porque você não está nesse mundo por acaso, você não está nesse mundo aleatoriamente. Deus separou você, e com certeza, se Deus separou você para cumprir um propósito de Deus na sua vida, é porque você está aqui nessa noite ouvindo isso. E Deus tem certeza que você está aqui porque você precisa ouvir isso. Você é alguém que foi separado, assim como Sansão, para cumprir um propósito de Deus na nossa vida, na sua e na minha vida. Amém? A Bíblia vai falar que o Espírito Santo de Deus, quando se apossava de Sansão, ele tinha poderes extraordinários, ele fazia coisas extraordinárias. Normalmente a gente consegue fazer no nosso dia tantas coisas, nós trabalhamos, nós vivemos, nós temos força, nós temos saúde, nós fazemos tantas coisas ordinárias. Mas o Senhor, através da vida de Sansão, quando o Espírito Santo se apossava dele, ele fazia coisas que o homem nenhum mais fazia. Ele fazia coisas extraordinárias. E é assim na nossa vida, quando o Espírito Santo de Deus, ele tem posse da sua vida, ele toma posse da sua vida, nós também fazemos coisas extraordinárias. Amém? Quando o Espírito Santo de Deus está em você, você consegue fazer coisas extraordinárias, sobrenaturais, coisas que naturalmente a gente não conseguiria explicar. Amém? Mas Sansão, a Bíblia vai falar que Sansão, ele lutava contra seus desejos carnais. Sansão, ele lutava porque ele tinha desejos dentro dele. E esses desejos que estavam consumindo Sansão dentro de si mesmo, acabava comprometendo tudo aquilo que tinha do lado de fora. Aquilo que Sansão tinha, os seus desejos carnais, estava comprometendo o propósito de Deus na vida dele. Existem coisas, assim como na vida de Sansão, na nossa também, existem coisas na nossa vida, meus irmãos, que se nós não matarmos, nós não vamos cumprir o propósito de Deus. Existem coisas que a gente precisa matar, existem coisas que a gente precisa fazer com que não vingue, para que o propósito de Deus seja cumprido nas nossas vidas. Existem coisas dentro de nós que muitas vezes atrapalham o mover do Espírito Santo. É verdade ou não é? Existem coisas, por mais que a gente queira, muitas vezes as pessoas querem e muitas vezes falam: mas eu não consigo, eu tento, mas eu não consigo. As pessoas querem, as pessoas tentam, mas tem muitas coisas dentro de nós mesmos que muitas vezes é mais forte do que nós, e isso atrapalha o mover de Deus na nossa vida. E Sansão, ele não conseguia, naquele tempo, naquele momento, ele não conseguia matar matar realmente aquilo que tinha dentro dele, os seus desejos carnais, e isso atrapalhava muito o seu propósito, o propósito de Deus, porque do lado de fora, ele estava comprometendo a sua vida, ele estava comprometendo o ministério de Deus. É algo que forte dentro dele, que o dominava a ponto de atrapalhar o seu desenvolvimento fora, do lado de fora, a ponto de atrapalhar o propósito, o seu ministério, por exemplo, na sua vida. E isso é um princípio tanto para mim quanto para você.
Existem coisas dentro de cada um de nós, e que se a gente não dominar, e que se a gente não fizer morrer, e que se a gente não matar, muitas vezes a gente vai comprometer coisas que estão do lado de fora da nossa vida. Se a gente não fizer morrer a nossa própria vontade, os nossos próprios desejos carnais, a gente pode comprometer, por exemplo, o nosso casamento. Você pode comprometer, por exemplo, o seu ministério, o seu chamado. Então muitas vezes a gente precisa estar sempre se autoanalisando, avaliando o que eu preciso mudar, o que eu preciso fazer morrer dentro de mim, para que o meu casamento não se perca, para que o meu chamado não se vá embora, para que o meu ministério não se esvaie por aí. A gente precisa muitas vezes, lá dentro do nosso interior, nos avaliarmos e ver o que está atrapalhando o nosso desenvolvimento como cristão, quanto filho de Deus, quanto servo de Deus, para que nada do lado de fora, o nosso ministério, o nosso chamado, seja comprometido. Amém? Quando, por exemplo, um cônjuge qualquer, homem ou mulher, tem desejos fora do matrimônio, isso é um exemplo clássico, A gente sempre gosta de fazer esse tipo de exemplo. Mas quando um cônjuge tem desejos fora do casamento e ele começa a adulterar, e esses desejos começam a tomar conta desse homem ou dessa mulher, isso com certeza vai atrapalhar, vai comprometer o seu casamento, e o seu casamento acaba, se desfaz. Por quê? Porque começou lá dentro, e a gente não dominou, e muitas vezes a pessoa não domina do lado de dentro, por isso compromete tudo que está do lado de fora. E eu não sei que de repente aqui nessa noite, como você entrou, se tem alguma coisa que você precisa matar, se tem alguma coisa que você precisa fazer morrer para que você cresça, para que você se desenvolva. Amém? Temos que matar nosso próprio eu, temos que matar nossas próprias vontades, porque se não for assim, como eu já disse, vai morrer o nosso casamento, vai morrer o nosso ministério, vai morrer o nosso chamado, vai morrer tudo aquilo que o Senhor tem para você. O propósito de Deus assim na vida de Sansão, Deus também tem para você. Amém? E quem sabe Deus te trouxe aqui nessa noite para você ficar ligado nisso. O que eu tenho feito da minha vida? Deus, Ele me chamou para um propósito. Deus já dentro do ventre da minha mãe já me chamou. Foi assim comigo, foi assim com Sansão, e com certeza é com muita gente que está aqui nessa noite ouvindo essa palavra. Sansão, ele demonstra estar muito vivo. Sansão, ele demonstra alguém que tem seus desejos muito acesos, muito vivos para a sua própria carne. E a Bíblia, ela vai contar a história de Sansão, onde ele procura situações complicadas. Como diz um ditado por aí, ele procura sarna para se coçar, Sansão, ele começa a procurar situações no que se diz respeito à mulher, e certa vez ele vai falar para o seu pai sobre o desejo que ele tinha em conquistar, em se deitar com uma mulher do grupo dos filisteus, e o pai dele dava orientação: não se misture com esse grupo, com esse povo, com esses filisteus. Procura a mulher lá na casa da sua irmã, procura a mulher nesse povo. E ele não obedecia, e ele sempre buscava pessoas para se relacionar fora do seu grupo, e ele buscava pessoas dentro do povo dos filisteus para se relacionar. Então ele já não mais aceitava os conselhos do pai. O pai já dava um posicionamento para ele, e ele já sabia qual era a posição do pai. Então a partir daí ele passou a não mais falar coisas para o pai, ele começou a esconder coisas do pai. Sansão era alguém que estava vivo demais, tinha seus desejos aflorados demais. Sansão era alguém cheio de vontade. Eu não sei se tem alguém aqui cheio de vontade assim como Sansão. Eu não sei se tem alguém aqui cheio de
do seu próprio eu, assim como Sansão, que se não for fazer do seu jeito, se não fizer do seu jeito, você não faz. Se o culto mudou de horário, não vou, não gosto, não é assim. Se a célula mudou de horário, não vou, não gosto. Não gosto daquela pessoa A, B ou C. Não gosto do jeito que aquela igreja tem o culto. Não gosto como conduz aquela célula. Enfim, eu não gosto, não é do meu jeito. Ou seja, são pessoas cheias de vontade. Assim como Sansão, ele estava vivo dentro de si. São pessoas que muitas vezes não sabem ouvir um não. Moisés, por exemplo, recebeu um não de Deus, quando Deus falou que ele não entraria na terra prometida e quem entraria era Josué. Paulo orou 3 vezes para perder seu espinho na carne, mas Deus disse: não, esse espinho permanecerá em você. Sabe por quê? Porque o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. E para que você entenda que eu sou Deus sobre a sua vida. Jesus também já recebeu um não de Deus. Lá no Getsêmani, Jesus ainda fala assim: Deus, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, e não a minha vontade. Então receber um não faz parte do nosso crescimento diariamente. Quantas vezes você talvez não recebeu um não do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, marido, um não do seu patrão, talvez um não do pastor, não goste muito, né? Mas receber um não do patrão, não faz isso. Não, tá bom, você obedece rapidinho. Mas do líder, do pastor, do seu discipulador, de alguém que está com uma cobertura espiritual sobre a sua vida, é muito mais difícil, né? Mas vai falar do patrão. É difícil. Essa geração que se vive hoje, muitas vezes não consegue ser confrontada, não consegue ouvir um não sabe trabalhar isso dentro de si mesmo. São pessoas, e além disso, não só jovens, não só pessoas de baixa idade, mas pessoas muitas vezes maduras, pessoas que já estão na igreja há muito tempo. Quantas dificuldades têm de se ouvir um não, ficam magoadas, ficam chateadas, ficam aborrecidas, porque ouvem um não. E quantas vezes nós vamos ouvir sim os nãos de Deus? E quem sabe você está aqui ouvindo isso e você não gosta de ouvir um não. Saiba que se você não gosta de ouvir um não e você não obedece, você não faz isso, isso pode te estacionar, isso pode fazer brecar a sua vida e você não consegue crescer, você não consegue amadurecer, você não consegue evoluir. Amém? Sansão era alguém cheio de vontade, já falamos sobre isso. E também já falamos que Sansão era alguém que não agia mais com transparência. Quando eu falei, por exemplo, quando ele escondia coisas dos seus pais. Ele começou a esconder as coisas dos seus pais, as informações para os seus pais. Sansão, ele tinha, os pais obviamente sempre têm obrigações para com os filhos, e os pais de Sansão não era diferente, tinha responsabilidades diante de Deus. Só que Sansão, ele sempre procurava ocultar, ele não era transparente. E alguém que está cheio de si, alguém que está cheio das suas vontades, alguém que não age com transparência, por exemplo, no meio de uma igreja, quando um pastor é colocado sobre a sua vida, quando um líder de célula é colocado para liderar você em uma determinada célula, quando você tem um discipulador, por exemplo, e você não age com transparência, você sempre oculta alguma coisa, você fala aquilo que lhe convém, você não é totalmente transparente. Então eu te pergunto, como é que faz se tratar alguém que não é transparente com alguém que está sobre a sua vida espiritualmente falando? Então Sansão era esse homem, ele era um homem cheio de vontades, e era um homem também que não agia com transparência. E assim como Sansão, pessoal,
pessoas no nosso mundo, pessoas no nosso dia a dia, morrem do lado de fora, porque eles não abrem mão daquilo que está dentro dos seus desejos carnais que estão dentro de você. Muitas vezes as pessoas não abrem mão do seu orgulho, e isso mata seu ministério, seu chamado, casamento, mata muita coisa que está do lado de fora. Então é importante sair daqui entendendo que do lado de dentro começam as vontades, começam os desejos, e que se os nossos desejos não tiverem do agrado do Pai, não tiverem do agrado do nosso Deus, muitas coisas podem comprometer aquilo que está do lado de fora. Amém? Sansão era alguém cheio de si, e assim como muita gente nos dias de hoje, ele se achava o cara. E quantas vezes a gente não se depara com pessoas desse nível? Pessoas que se acham que já sabem de tudo, pessoas que se acham que já são completos, pessoas que se acham que não precisa de mais ninguém. Só que ele era um homem que era vencido em todo o tempo pela carne. Era alguém que era cheio de vontades, era alguém que não agia com transparência, e era alguém que era sempre vencido pela sua própria carne. Onde tinha coisa errada, adivinha quem estava ali? Sansão estava ali. Quando estamos no capítulo 16, no versículo 1, deixa eu abrir aqui. Certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Essa era a mulher, era Dalila. Ele passava o olho, vou passar a noite com ela. Era alguém que estava cheio de si mesmo, era alguém que estava vivo demais para a sua própria carne, era alguém que não pensava no seu Deus, não pensava no propósito pelo qual Deus criou ele, era alguém que estava com seus desejos vivos demais. E muitas vezes a gente é assim, e a gente é assim porque a gente alimenta mais a nossa carne. E se a gente alimenta mais a nossa carne, nós vamos viver na carne. Certa vez há uma ilustração de um índio, provavelmente você já ouviu essa historinha, um índio que conta que alimentava 2 cães para uma briga, e ora um vencia, ora outro vencia, e obviamente vencia aquele a quem ele alimentava mais. Isso é óbvio. E você pode estar se perguntando: poxa, está tão difícil a minha situação, por que eu não venço nisso? Por que eu não rompo naquilo? Por que minha vida parece estar estagnada? Porque você ainda está alimentando somente a sua carne. É assim que funciona. Quanto mais você alimenta a sua carne, mais da carne você vai viver. Quanto mais você alimenta o seu espírito, mais do espírito você vai viver. Nós precisamos vivificar o nosso espírito, nós precisamos andar mais perto de Deus, nós precisamos nos alimentar mais da sua palavra, nós precisamos fazermos mais orações, estarmos mais em jejum, buscar ao Senhor. Se a gente não fizer isso, a gente pode estar comprometendo muito as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. E muitas vezes a gente quer buscar as bênçãos de Deus, muitas vezes a gente quer somente as bênçãos do Senhor, um bom emprego, um bom marido, uma boa esposa, bons filhos, filhos obedientes, bens, patrimônios, enfim, a gente quer as bênçãos do Senhor. Quem não é assim? Seres humanos são assim, mas a gente não busca vivificar o nosso espírito, nós preferimos alimentar muito mais a nossa carne. Outra característica de Sansão é que ele se entrega para as coisas erradas e para pessoas erradas também. Ele entregou o seu coração totalmente a Dalila. Ele pensou que ele fosse dominar a Dalila, aquela mulher, mas ela, com o seu jeito todo especial de ser, ela conseguiu fazer com que Sansão se dobrasse e entregou todos os segredos da sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, assim como o Sansão, ele se entregou para a pessoa errada, muitas vezes nós também fazemos isso.
Muitas vezes nós abrimos o nosso coração para pessoas que não devemos abrir. Quantas vezes nós falamos dos nossos problemas pessoais para pessoas que não sabem discernir, não sabem dar conselho, não sabem ficar quietos, não sabem dar uma direção, e a gente entrega nosso coração para pessoas. Quantas vezes a gente dá ouvidos a pessoas que muitas vezes nos afastam de Deus. Sansão foi essa pessoa, e muitas vezes nos nossos dias nós encontramos pessoas assim no meio de uma igreja, que dá ouvidos a outras pessoas que fazem você se afastar de Deus, fazem você se afastar da célula, fazem você se afastar dos cultos, fazem você se afastar da comunhão entre os irmãos. E aí você dá ouvidos a essas pessoas, você anda com essas pessoas. Já parou para perceber isso? Sansão foi esse homem, ele confiou a sua vida, o seu coração a Dalila, uma mulher, uma prostituta, que tirou a sua vida propriamente dito. E quantas vezes a gente age assim? E aí eu te pergunto mais uma vez, com quem você tem andado? A quem você tem dado ouvidos? Se te afasta de Deus, minha irmã, meu irmão, sai fora. Se te afasta da comunhão dos santos, da igreja do Senhor, caia fora. Se te afasta de uma célula, da célula aquela do seu líder de célula, do seu discipulador, sai fora. Em nome de Jesus, Deus está falando com você nessa noite. Amém? Tem ninguém dormindo aí não, né? Mas essas coisas, enfim, pessoal, essas coisas começaram a morrer dentro de Sansão. Enfim, essas coisas começaram a morrer de dentro da vida de Sansão. E essas coisas começaram a morrer por quê? Porque Sansão era alguém que tinha que cumprir um propósito de Deus na vida dele. E aí ele começa a morrer. Sansão, ele começa a morrer. E a frase que eu começo a falar agora para você é: se não morrer, não nasce. Se não morrer, não nasce. É necessário morrer para poder crescer, é necessário morrer para poder viver. E Sansão agora ele começa a entrar num processo de morte, mas esse processo de morte ele vai gerar um crescimento que vai colocar novamente Sansão no propósito de Deus. Como assim? Assim como Sansão, provavelmente você que está ouvindo atentamente, Deus te trouxe aqui nessa noite da mesma forma que Deus falou e fez com a vida de Sansão, Deus também fala comigo e Deus também fala com você nessa noite. Vai precisar morrer algumas coisas dentro de mim, vai precisar morrer algumas coisas dentro de você, para que você cresça, para que você amadureça, para que você produza frutos. O ano de 2024 está a portas. Domingo que vem já não tem mais culto aqui. Ou seja, daqui a 15 dias você vai estar aqui no próprio domingo. O último domingo de 2023. E aí eu te pergunto, o que você tem planejado para 2024? Você vai continuar na mesmice? Você vai continuar na mediocridade? Você vai continuar fazendo as mesmas coisas que você fez em 2023, que você não cresceu, que você não desenvolveu, que você não amadureceu? 2024 está às portas, será o ano da colheita, um ano que nós vamos colher tudo aquilo que você plantou, tudo aquilo que a gente plantou. E o que vamos fazer para lá? Temos que matar o nosso eu. Temos que fazer morrer o eu que está dentro de nós, o eu que está dentro de você, as nossas próprias vontades. E talvez você esteja ouvindo isso, não sei, mas se tiver, está repreendido no nome de Jesus, e você está remoendo aí dentro de si mesmo, está remoendo essa palavra dentro de você mesmo, não sei. E quando a gente prepara uma palavra, a gente não prepara, fulano vai estar lá, ou ciclano vai estar cá, nem quero saber quem vai estar. Mas entenda uma coisa, se Deus está falando com você nessa noite, para você nessa noite, que provavelmente você precisa morrer, fazer morrer algumas coisas dentro de si mesmo, dentro de você, para que em 2024 você cresça e você comece a colher frutos bons. Amém?
Glória a Deus. O Senhor, Ele quer o seu coração, meus irmãos. Dalila ganhou o coração de Sansão, mas Deus, Ele quer ganhar o seu coração. E Ele não quer somente o seu coração, Ele quer a sua mente, Ele quer a sua vida por inteiro. Em Gálatas 2:20 vai dizer: ó, já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem sabe essa noite é a noite da sua morte. Quem sabe essa noite, não se escandalize, meu irmão, mas quem sabe essa noite é a noite de que você vai fazer morrer algo dentro de você que está te fazendo se afastar do Senhor, da igreja, das células, da comunhão dos santos, para que em 2024 você tenha um ano diferente, você tenha um novo ano, para que em 2024 os seus desejos carnais não prevaleçam mais, mas sim a sua vida espiritual alavanque. Amém? Glória a Deus. Talvez você esteja perguntando para você mesmo: por que minha vida não vai à frente? Por que minha situação está assim? As coisas não mudam para mim, o propósito de Deus não cumpre na minha vida, o chamado de Deus não tem ido à frente, o meu ministério está parado. Por quê? Por quê? Por quê? E você começa algumas indagações, e a resposta é simples: porque você ainda vive muito para você mesmo, porque o eu está muito forte dentro de você. Por que as promessas do Senhor ainda estão travadas? A gente fala muito bem que as promessas de Deus, elas estão ao nosso alcance, basta a gente erguer as nossas mãos, mas se a gente der um pulinho, a gente pode até alcançar, mas a gente não é capaz de nem dar um pulinho para poder alcançar as bênçãos do Senhor. Então, para que em 2024 tudo comece diferente, nós precisamos matar alguns eus, algumas vontades, algumas coisas dentro de nós. E é necessário, primeiramente, você entender que você precisa morrer para as suas vontades, para agradar o Senhor, para agradar e fazer a vontade do Senhor. A gente precisa fazer morrer algumas coisas para que o nosso ministério avance, para que a nossa vida espiritual cresça, para que a nossa vida espiritual evolua, em nome de Jesus. E eu creio que até o final desse culto você vai sair daqui entendido que isso é necessário acontecer na sua vida, em nome de Jesus. E eu gostaria de tirar algumas lições aqui nessa história de Sansão. E a primeira lição que eu separei aqui para vocês é de que é necessário se arrepender. É necessário se arrepender. No capítulo 16, versículo 21, os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos, levaram para Gaza, prenderam com algemas de bronze, puseram a girar um moinho na prisão. Imagina Sansão como escravo, agora ele começa no moinho a girar esse moinho. E aí, quando a gente lê essa palavra, a gente entende que ao girar esse moinho, Sansão ele começa a andar em círculos, começa agora a não fazer mais as suas vontades, e aí ele começa a se arrepender, porque ele começa a andar em círculos, ele já não mais faz aquilo que ele queria, e ele começa a andar somente em círculos. E a gente trazendo para a gente mesmo, para os nossos dias, a gente pode muitas vezes se perguntar: nossa, eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo, eu vivo assim, eu vivo assado, parece que eu não ando, parece que eu não avanço, parece que eu estou andando em círculos. É assim que a história conta na vida de Sansão. Versículo 21 vai falando que ele moía lá naquele cárcere, aquele moinho. Quantas vezes, assim como Sansão, nós estamos nos dias de hoje, andando em círculos, parece que a vida não vai, parece que não se desenvolve, parece que a nossa vida financeira está travada, parece que o nosso ministério não avança, parece que a nossa vida conjugal não sai do mesmo lugar, parece que a gente está vivendo por viver, assim como Sansão, parece que a gente está andando em círculos.
Como pode isso? É necessário se arrepender. Foi aí que Sansão, a ficha dele caiu. A ficha dele caiu nesse momento em que ele começou ali naquele lugar como escravo daquela vida. E quantas vezes nós somos escravos de algumas situações e a gente não consegue se desvencilhar, não consegue sair de algumas ciladas do inimigo, de algumas armadilhas que o inimigo faz para nós, e a gente começa a andar em círculo. Mas Sansão se arrependeu, e a partir do momento que ele se arrepende, ele morre para si mesmo. Aí ele começa a morrer para as suas vontades, ele começa a morrer para os seus desejos. Meus irmãos, que nessa noite, você que está aqui ouvindo essa palavra, não seja preciso você perder coisas assim como Sansão perdeu, para você se arrepender. Que você nessa noite saia daqui ciente disso e consciente ao mesmo tempo. Que não seja preciso você perder coisas, perder seu ministério, perder uma liderança de célula, perder o seu chamado pastoral, perder o seu casamento, perder qualquer coisa, assim como Sansão perdeu muito, porque dentro dele ele tinha o seu ego elevado. Nessa noite ninguém aqui perca nada do lado de fora. Em nome de Jesus eu quero declarar isso, que você saia daqui sem perder nada do lado de fora. Saia daqui com o seu casamento intacto, saia daqui com sua vida ministerial intacta, saia daqui com o seu chamado para cumprir o propósito de Deus intacto na sua vida. Mas para isso, meus irmãos, é preciso você se arrepender. Que você não chegue no mesmo nível de Sansão para você se arrepender. Amém? Glória a Deus. Você está aqui comigo? Meus irmãos, mate o que está do lado de dentro, para que do lado de fora também não venha morrer. Mate o que está do lado de dentro, para que do lado de fora, tudo aquilo que você tenha, continue a viver em nome de Jesus. Segundo ponto, e aí é um ponto que eu quero destacar, porque a Bíblia fala de um jeito, eu quero conjecturar com outro jeito aqui. Ele fala, o segundo ponto, que ele começa a ser como criança. Aqueles homens ali começam a colocar Sansão para brincar para aqueles homens que estavam ali. Mas a minha conjectura nesse momento é que, assim como a gente sabe muito bem como é uma criança é pura, uma criança é ingênua, uma criança, ela não tem vontade própria, uma criança muitas vezes, ela machuca, ela briga com o outro, e daqui a pouco está tudo bem, está tudo em paz. Uma criança muitas vezes ela não tem a malícia, não tem aquela impureza que um adulto normalmente tem. E nessa noite eu trago essa reflexão para você, que nessa noite você pense nisso, saia daqui com essa preocupação de ter um coração como de criança, ter um coração puro, um coração ingênuo, um coração que não guarda rancor, um coração que não guarda mágoa. Talvez 2023 foi um ano em que você plantou mágoa. Talvez 2023 foi um ano em que você se magoou, que você ficou cheio de rancor, cheio de ressentimentos, cheio de sentimentos ruins. E todo mundo sabe, existe uma canção, um louvor que diz: quero ser como criança, te amar como tu és. Precisamos voltar à inocência, precisamos ter a esperança que está somente no Senhor. Precisamos parar de olhar para os problemas do meio da igreja, precisamos parar de olhar para os problemas que surgem diante das pessoas, e olhar para o alto, olhar para o autor e consumador da nossa fé, olhar para Deus. Aleluia! Eu estou acelerando aqui porque o tempo nosso já está acabando. Terceiro ponto que eu aprendo com essa história é que ele se permitiu ser guiado. No versículo 26, vai falar assim: Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me
onde eu possa palpar. Um minutinho só que eu vou trocar de versão. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me, para que apalpe as colunas em que sustém a casa, para que me encoste nela. Sansão, ele era um homem muito forte, todo mundo sabe dessa história. Sansão era um homem cheio de força. Sansão era alguém que não tinha como ele naquele tempo. E agora, o homem que era tão forte já estava cego, já estava ali andando em círculo, já não tinha mais forças. Só que a partir do momento em que ele começou a se arrepender, foi a partir do momento que o seu cabelo começou a crescer, e ele agora, ele pede ajuda. Parou para pensar que um homem todo poderoso, um homem forte, não tinha como Sansão naquele tempo. Certa vez, com uma queixada de bode, ele pegou aquela queixada e ele matou, não lembro quantos homens, mas matou mais de 1000 homens. Era um homem muito forte, era um super-homem, podemos dizer assim. Era alguém que estava acima da média, e agora ele estava pedindo ao moço: me guia, me leva, me ajuda. Ei, sem você eu não vou conseguir. Sem você eu não vou conseguir avançar. Eu preciso de você. Isso fala alguma coisa com você? Não sei. Mas quantas vezes em 2023 você precisou de ajuda e não pediu? Quantas vezes em 2023 você precisou de um socorro e não pediu? Porque você se achava alguém autossuficiente demais, assim como Sansão era. Só que nesse momento, onde Sansão ele para lá no cárcere, onde ele estava, andando em círculos naquele moinho, era escravo, ele se arrepende, e aí ele começa a pedir ajuda àquele moço. Deus coloca pessoas para andar do teu lado. Deus coloca pessoas para andar por você e com você. Deus coloca pessoas para te ajudar. Mas não seja como Sansão, alguém cheio de vontades, alguém que não haja com transparência. Oi, Faça assim assim como Sansão nesse momento da vida dele. Peça ajuda. Eu tô aqui para te convidar. Peça ajuda. O meu podcast. Peça ajuda e fala: me leva para o propósito de Deus. Eu tenho um propósito, eu nasci, eu estou aqui para cumprir um propósito de Deus. Me ajuda, me leva para atingir esse propósito de Deus na minha vida, para que eu possa alcançar e fazer aquilo que Deus quer para mim. Sansão fez isso. Pediu ajuda. E a mesma coisa eu falo para vocês, 2024 para estar aí, meus irmãos, e temos muitas coisas para fazer em 2024, e se você precisa de ajuda, pede ajuda, faça assim como Sansão. Mas não espere chegar lá no cárcere, não espere chegar nesse nível de Sansão. Peça ajuda a tempo, peça ajuda a tempo. Peça ao seu discipulador, ao seu pastor, ao seu líder de célula. Não dá para caminhar sozinho, meus irmãos. Amém? Quarto ponto, e já estamos finalizando: morra eu. Versículo 29 começa falando assim, ó: abraçou-se, pois, Sansão com as suas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa, com a sua mão esquerda na outra, e disse Sansão: morra eu com os filisteus. Morra eu. Amados, não é o pastor Renan que tem que morrer, não é o pastor Davi que tem que morrer, não é a sua esposa ou o seu marido, não é seu filho, não é o seu patrão, é você que tem que morrer. Somos cada um de nós na nossa vida, no nosso dia a dia. Sansão, ele declara isso com toda a força: morra eu. Então pare de transferir responsabilidades, pare de colocar sempre a culpa na igreja, pare de colocar a culpa sempre no seu discipulador, no seu pastor, no irmão A, no irmão B. Pare com isso, pare de transferir responsabilidades, senão você assim vai morrer. De fato, você precisa morrer para as suas vontades, para a glória de Deus descer sobre a sua vida.
Amém? E quinto ponto, já encerrando, já vou pedir o ministério de louvor para assumir aqui o altar. Quinto ponto aqui é morrer do lado de fora para acordar para a vida. É necessário morrer do lado de fora para você acordar para a sua vida. Sansão, ele esperou, gente, morrer do lado de fora. A Bíblia fala no versículo 30 que foram mais os mortos que matou na sua morte do que matara em sua vida. Ele esperou, precisou que ele morresse do lado de fora, literalmente, para cumprir o propósito de Deus. Que nessa noite você não faça assim como Sansão. Não espere as coisas acontecerem. Não espere o seu casamento acabar. Não espere o seu ministério se afundar. Não espere o seu chamado ir pela porta fora. Não espere as coisas se acabarem do lado de fora. Não faça como Sansão. Não espere isso acontecer. Primeiro, morra por dentro. Morra eu.